de pão doce! E é um pão doce especial, porque tem um creme de confeiteiro por cima que dá um toque todo especial ao nosso pão super fofinho e delicioso. Bora lá aprender essa receitinha? E para fazer essa delícia nós vamos precisar de um ovo, meia xícara de chá de açúcar refinado, 30 gramas de fermento biológico fresco. Se você for utilizar o fermento biológico seco, você utiliza apenas 10 gramas. 100 ml de óleo, 5 gramas de sal, que é correspondente a 1 colher de chá, e 2 colheres de sopa de amido de milho. E para finalizar a nossa massa, 650 gramas de farinha de trigo e 300 ml de leite morno. E aqui para colocar por cima dos nossos pãezinhos, o nosso delicioso creme de confeiteiro, ou creme pâtissier. Se você ainda não sabe como preparar essa delícia, eu vou deixar aí no card para vocês, clica e veja o vídeo que a gente já tem aqui no canal desse creme delicioso. Então eu utilizei meia receita desse nosso creme que já tá aí no canal, tá bom? Então bora lá fazer os nossos pãezinhos. Em uma vasilha eu vou acrescentar o meu fermento biológico fresco e junto desse fermento vou acrescentar o meu açúcar refinado. E aí vou fazer o processo de dissolver o fermento no açúcar. Então para isso eu vou utilizar as costas de 1 colher e vou fazendo isso, mexendo até que forme uma pastinha. Se você estiver utilizando o fermento biológico seco, você pode acrescentar direto o seu leite morno e aí em cima do leite você polvilha o fermento biológico seco e depois segue o restante da receita no passo a passo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então aqui ó, já formou uma pastinha, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma assim e aí agora nós vamos prosseguir. Então eu acrescento agora o meu ovo e também o meu leite morno. Muito importante, como eu falo para vocês, é que o leite esteja morno, nem quente e nem frio, para que não perca o efeito correto do nosso fermento. E aí eu vou mexendo muito bem para poder integrar todos esses ingredientes e quando tiver tudo já bem integradinho, podemos acrescentar também o nosso amido de milho. Em cima desse amido de milho a gente coloca o nosso sal e aí também parte da farinha de trigo, não é tudo, tá? É uma parte só para a gente poder mexer e integrar esses ingredientes que estão aí. Então a gente mexe muito bem para não ficar nenhum gruminho de farinha e também de amido. E aí, feito isso, a gente acrescenta um pouco mais de farinha e mexe novamente. E assim a gente vai fazendo até que a gente finalize todos os ingredientes. Então aqui com tudo já bem integradinho, eu vou acrescentar mais um pouco da minha farinha, já que a massa está um pouco mole ainda. E vou mexer muito bem até que não tenha mais nenhum gruminho de farinha de trigo. É importante a gente fazer esse processo aos poucos para que o nosso pão não fique seco, né? Porque se coloca a farinha toda de uma vez não dá certo. Aqui eu vou acrescentar o meu óleo e vou voltar a mexer para poder integrar um pouco desse óleo aí na nossa massa. Vocês vão perceber que ele não integra de uma vez, né? Então nesse ponto, quando vocês verem que tá mexendo, não tá integrando, você pode acrescentar um pouco mais da sua farinha de trigo. E aí volta a mexer até que você veja que não tem como mais mexer com 1 colher. E aí vai ser o ponto que a gente vai começar a sovar essa massa. Então aqui eu vou sovando dentro da vasilha mesmo. Se você sentir necessidade de colocar um pouco mais de farinha, vai polvilhando apenas a farinha por cima e vai sovando muito bem até que ela se desprenda completamente da sua mão, tá vendo? Aqui ainda tá grudando um pouquinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lavar a mão para garantir que a massa ela tenha a necessidade ou não de farinha, porque às vezes quando a gente tá com a mão suja e continua sovando a massa com a mão cheia de massa, vai dar a impressão que você precisa de mais e mais farinha, porque vai continuar grudando na mão e às vezes nem precisa, e aí o seu pãozinho acaba ficando duro, não fica fofinho, né? Então é importante que você lave as mãos
E aí volta a fazer o processo novamente, vai sovando, se tiver necessidade de farinha, vai polvilhando até que ela não grude mais nas mãos. E aí, se você quiser também nesse ponto já jogar na bancada, pode jogar na bancada e fazer o mesmo processo até que a sua massa fique lisinha e perfeita. Enquanto eu vou sovando muito bem aqui a nossa massa, se você já estiver curtindo a nossa receita, deixe seu like. Isso vai fazer com que o YouTube recomende os nossos vídeos e você obtenha cada vez mais conteúdos. Então aqui eu já trabalhei muito bem com a nossa massa, já sovei bastante. Olha como ela ficou lisinha, faço uma bolinha com ela, tá vendo? Ó, ela fica muito fofa e muito bonita essa massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar essa massa para aquela vasilha que a gente estava utilizando aí para fazer ela desde o início, né? Então eu nem lavei nem nada, eu só polvilhei um pouquinho de farinha aí dentro da vasilha. E aí vou colocar a massa por cima, passo o óleo nas mãos. Pouca coisa, é somente para untar aí a nossa massa, para evitar que ela possa ressecar enquanto ela estiver crescendo. Então não exagera na quantidade de óleo, tá vendo? Ó, eu passei aí, ó, ela fica só um pouquinho brilhante, só para evitar o ressecamento mesmo. E aí nós vamos cobrir essa vasilha, pode ser com um pano de prato, que nem eu vou fazer aí, e pode ser também com um filme plástico. Aí você passa por toda a vasilha e aí leva para um lugar bem quentinho e deixa crescer por 1 hora. Passado esse tempo, olha como cresceu a nossa massa. Dobra de tamanho, fica uma massa lindona. E aí é a hora da gente trabalhar com essa massa, né? Vamos modelar os pãezinhos. Então eu vou tirar essa massa colocando na bancada. Para isso eu polvilho um pouco de farinha de trigo, né? Para ela não ficar grudando. E aí, colocando a massa em cima dessa farinha, a gente pode também polvilhar um pouco mais de farinha de trigo por cima da massa. E aí eu faço mais ou menos como um rolo a massa para facilitar na hora de cortar, né? Na hora de porcionar essa massa. Porque aí eu pego um pedaço de massa, coloco por cima do outro, tá vendo? Ó, mais ou menos pra gente cortar do mesmo tamanho. E aí eu corto novamente. E aí eu vou cortando tudo no meio. Então fica mais ou menos já do mesmo tamanho. Se você não tiver uma balança, já ajuda com que os seus pãezinhos fiquem num tamanho próximo, né? Mas eu ainda, de qualquer forma, vou porcionar. Então eu vou levar para pesar cada um de 80 gramas. E aí, feito isso, é hora de abrir cada bolinha, né, já porcionada, para fazer os pãezinhos. Então eu pego aqui um pedaço de massa e com a ajuda de um rolo eu vou abrindo. Não precisa deixar muito fino não, tá? É só pra gente conseguir trabalhar e modelar o pãozinho. Se você não tiver um rolo, utiliza aí uma garrafa limpinha, né? Para poder fazer esse processo. E aí você pode ir polvilhando um pouco de farinha sobre a sua bancada, se você sentir que tá grudando um pouco. Abre a sua massa e aí, ó, para formar o pãozinho, eu junto as duas pontinhas e aí vou enrolando, né, apertando e puxando, modelando para ficar bem certinho o nosso pãozinho. E aí no final eu abro um pouco mais a ponta, que é para deixar ela mais fina, para fazer com que ela possa colar e fechar direitinho o nosso pãozinho, tá vendo? Então eu puxo a pontinha aqui, colo ela aqui, ó, e aí eu passo um pouquinho mais na bancada, que é para ter certeza que fechou o nosso pãozinho, tá vendo, ó? Fica bem bonitinho. Então aqui eu tenho uma forma untada, a minha forma é antiaderente e ela tá untada apenas com óleo. Mas se você for utilizar uma forma comum, unta ela com óleo e com farinha, ou pode utilizar também aquele tapete culinário, né? Que aí você não precisa untar e não vai grudar o seu pãozinho. E aí é importante que na hora que você for colocar na forma, você coloque essa emenda aí que a gente faz, né? Que quando a gente fecha, pra baixo, tá? Então ela não fica pra cima, ela fica pra baixo. Então vamos fazer mais um aqui pra vocês verem, ó. Juntou uma pontinha, juntou na outra e aí vai enrolando, né? Vai apertando, vai fazendo com que fique certinho ambos lados. Chegou no final, abre um pouco mais pra deixar mais fininho, pra poder colar. E aí, ó, você puxa e cola direitinho aí. Passa um pouco na bancada pra ter certeza que colou. E aí essa parte aí da emenda fica pra baixo na forma, tá vendo? Fica assim, ó. E aí a gente vai fazer isso com todos os pãezinhos.
Aqui eu já fiz isso com todos os pãezinhos, ó, rendeu bastante. Renderam 15 pãezinhos e aí ficaram todos porcionadinhos da mesma forma, do mesmo tamanho. E aí o que a gente vai fazer agora é passar uma gema por cima desses pãezinhos, que é para eles ficarem bem brilhantes, né? E aí eu coloco uma gema e um pouquinho de leite. E aí a gente mexe, né? Bate um pouquinho com um garfo e passa por todos os pãezinhos com o auxílio de um pincel. E aí, com a gema já pincelada por todos os nossos pãezinhos, é hora de usar o nosso creme de confeiteiro por cima. Aqui eu tenho um saco de confeitar, onde eu coloquei todo o nosso creme. Estou utilizando o bico 1M da Wilton e vou fazer movimentos de zigue-zague por cima do nosso pão. Isso você pode fazer da forma que você quiser, tá bom? E aí, depois de colocar todo o creme de confeiteiro por cima dos nossos pãezinhos para ficar delicioso, mais ainda, né? Aí a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E aí nós deixamos até que ele fique bem douradinho. Para assar é muito rápido, então fica de olho aí para não queimar os seus pãezinhos deliciosos. E depois de sair do forno, eu já coloquei aqui numa vasilha, que é para vocês verem como ele ficou por dentro, gente. Olha só isso, já dá para ver que tá macio, né? Não preciso nem apertar para vocês verem que ele já tá macio, por isso que eu já coloquei aí. E, gente, o cheiro que fica na casa, ai, é delicioso. Olha só como ele fica fofo, olha como ele fica bonito, o nosso creminho aí, top demais. Vou partir ele aqui, gente, olha isso. Como ele fica fofinho. Gente, esse pão é muito, muito gostoso. Eu adorava comer esse pão quando eu era menor. Passava na rua, falava que era o pão da meleca. Por conta desse creme que fica aí por cima, né? E uma dica que eu não falei pra vocês. Quando vocês forem fazer o creme de confeiteiro, se quiserem que ele fique bem assim, amarelinho, coloca algumas gotinhas de corante, tá? Essa é a receita de sonho, da língua de sogra. Pra ficar amarelinho assim, eles colocam corante, tá? E aí, ó, perfeito, tá vendo? E é sensacional. Façam aí, me contem o que vocês acharam desse pão doce delicioso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!